Ontem à noite, pendurado nos meus pensamentos, desabei num sono profundo. Tive um sonho tão real de que um vírus mortal se espalhava pelo mundo. Para conter a sua disseminação, a única solução era a reclusão total. Cada ser humano foi obrigado a viver em casa confinado e manter distância social. Como para os mais velhos a doença era mais fatal, até pais e filhos, netos e avós tinham que ficar a sós para preservar os seus parentes. E assim o mundo todo parou pelos 5 continentes. As ruas ficaram assustadoramente tranquilas. Só nos hospitais havia filas para cuidar dos muitos doentes. Foi uma loucura sem precedentes, mas que estranhamente nos fez despertar. Só vamos vencer essa guerra se todos no planeta Terra resolverem ajudar. Essa pandemia revelou a nossa insignificância, destronou a nossa arrogância e ambição. Agora podíamos ver com mais clareza nossos erros e fraquezas sob as lentes aumentadas da solidão. Aproveitaste bem o teu tempo ou foste escravo da hora? Abraçaste quem te ama o suficiente para não sentir remorsos agora? Sozinhos com nós mesmos, finalmente tínhamos tempo de sobra para refletir, mergulhar dentro de si e perceber que existe um nirvana dentro de cada alma humana que o ego não deixa ver. E que o outro é meu eu mais sensível alojado em outro corpo. Afinal, de que vale conquistarmos o mundo se no fundo continuamos sós? De que vale acharmos a vida fora da Terra se falharmos ao achar a vida em nós? É como se os nossos avós dentro dos hospitais nos dessem conselhos. Larguem os telemóveis. Não vale a pena viver por aparelhos. A vaidade é um prejuízo que nos faz perder o juízo e nos afoga que nem Narciso nos reflexos dos espelhos. O rico que via o funcionário com desprezo, agora no seu condomínio preso, finalmente descobre o quanto depende do pobre. E assim questiona as injustiças sociais, pois somos todos iguais. O medo da morte trouxe-nos igualdade. Não havia mais a ideia de estrangeiro, chinês, brasileiro, italiano. Nossa pátria é o ser humano. Nossa nação é o mundo inteiro. Judeus, cristãos e muçulmanos uniram-se numa só crença. O pior dos males é a indiferença. E a maior doença é a falta de compaixão. Nossa riqueza, sejamos francos, não está guardada nos grandes bancos, mas acumulada nos cofres do coração. E quando a epidemia acabou, vi estranhos pela rua se abraçando e as famílias de alegria chorando por poderem enfim darem as mãos. Quando acordei, tive a impressão que esse sonho foi realidade. Como se a gente tivesse que passar por aquela dificuldade para recuperar a nossa sanidade. Por isso, se alguém um dia reclamar que o tempo não é o bastante e disser que o dinheiro é o mais importante, peço por piedade, diga para esse que reclama quanto vale o abraço de quem ama e que sozinho não há felicidade. Conte sobre o dia em que uma pandemia desafiou o nosso egoísmo e vaidade. Conte que só foi possível enfrentar esse exército invisível com empatia e humildade. Talvez a solidão me enlouqueceu e tenha sido delírio meu pensar que o ser humano tem jeito. Mas se por acaso algum sujeito sonhou o mesmo sonho do que eu, então ele ainda pode ser verdade. E eu peço por favor para que todo o sonhador espalhe o vírus do amor no peito da humanidade.